Olá, bem-vindo ao Conheço a Bíblia, de hoje. E nós vamos estar lendo, em Jeremias 15. E o tema, é um tema muito importante, difícil, de nós tratarmos, mas que mostra a seriedade, de Deus em tudo aquilo que Ele diz e faz. A punição de Deus. Nós já vimos no capítulo 14, uma grande seca que veio como castigo de Deus lá em Israel, e agora nós vamos ver de novo Deus falando, prometendo que Ele puniria o povo por conta do abandono, do desprezo que o povo tem a respeito dele. Jeremias 15, vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nos abra o entendimento, ó Pai, nos dê conversão de coração. Senhor Deus, no meio de tantas pregações, ó Pai, de facilidade, pregações, ó Pai, como se nós pudéssemos viver, ó Pai, de qualquer maneira, que o Senhor nos dê a consciência, ó Pai, da seriedade, ó Pai, das nossas vidas, que nós convertamos, ó Pai, o nosso coração, ó Pai, ao Senhor, e possamos nos voltar para o Senhor, ó Pai, escutar as Tuas advertências, ó Pai, viver de maneira digna, ó Pai, de maneira coerente, ó Pai, com o nosso chamado, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Jeremias 15 diz, então me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem, para onde iremos? Responda, assim diz o Senhor, quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigos, diz o Senhor, com a espada para matar, com os cães para arrastar, com as aves dos céus e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Então nós vemos aqui que são coisas terríveis que estão sendo ditas, e qual que é a causa? Sempre vai ser a mesma causa, o pecado. Então, nós estamos vendo no Antigo Testamento, então, o profeta Jeremias, expondo toda a situação que eles vivenciaram, e fala que o pecado que esse homem Manassés fez, e a maneira como as coisas aconteceram, é algo que ofendeu Deus por demais, e ele na condição de rei, e na condição da corrupção que estava totalmente espalhada entre o povo, Deus fala o que? De um castigo terrível que viria. E fala aqui então de morte, espada, de animais, feras do campo, que devorando o povo. E diz, versículo 5, pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você voltou para trás. Por isso levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão. Porque em toda a história nós vemos que o povo pecava, aí Deus trazia um juízo, aí o povo se quebrantava, se arrependia, clamava a Deus, Deus trazia um alívio, aí tornava a pecar. Então não havia assim uma decisão, uma volta, consistente, tipo assim, se apresentar diante de Deus e eu quero viver na tua presença. Não havia isso. Então aqui Deus fala, você me rejeitou, e aí vem a consequência o que dessa rejeição. E ele fala, eu os espalhei com a pá, deixei os seus filhos. Assim, você me rejeitou, diz o Senhor, você voltou atrás, do versículo 6, por isso levantei a mão contra você e a destruí, cansei de ter compaixão. Versículo 7, eu os espalhei com a pá, nos portões das cidades, deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, mas eles não deixaram os seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes, eu os entreguei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Então, são palavras duras de nós entendermos,
E muitas pessoas até acham, né, que, puxa, isso não deve acontecer nada disso, né, porque Deus é um Deus de amor, né, então essas coisas como se fossem palavras que podem ser desconsideradas. Se tem uma coisa que nós não podemos desconsiderar são o que? As palavras de Deus e os avisos de Deus. Existem tempos que são favoráveis, existem tempos que são completamente desfavoráveis. E nessa vida, né, quando nós vivemos essa nossa vida aqui, o mais importante não é nem se os tempos são favoráveis ou desfavoráveis, é se nós trememos diante da palavra de Deus. Se nós escutamos a palavra de Deus, se nós convertemos o nosso coração a Deus. Isso que é o segredo, porque se nós convertemos, mesmo que os tempos são desfavoráveis, a palavra de Deus fala que Deus nos recebe. Ele vai fazer uma separação entre o justo e o perverso, entre o justo e o injusto, né? Entre a pessoa que é justa e a pessoa que anda em iniquidade. Então, olha só, aqui Jeremias, né, ele sente, claro, se o tempo é horrível, né, todas as pessoas clamam, né, Jeremias está aqui, clamando, dizendo assim no versículo 10, ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdia para toda a terra. Nunca nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. O Senhor diz, na verdade, eu o fortalecerei para o bem, e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o bronze? Por todos os seus pecados, em todos os seus territórios, entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros, para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos os seus inimigos, numa terra que não conhecem, porque um fogo se acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. Então Deus falando, olha, a misericórdia passou, os pecados se acumularam, o comportamento se tornou insuportável. E a consequência disso é o zelo de Deus trazendo o quê? Da mesma maneira como esse povo foi poupado, agora esse povo é exposto. A dureza de coração é algo terrível, não é? A pessoa que endurece, que embrutece a sua cerviz, né, a sua cabeça, que é chamada de cabeça dura, né, o coração duro, empedernido, a consequência disso é terrível. E aí as pessoas às vezes vão achar, não, mas eu vou me arrepender e pronto, e as coisas não são rápidas. Assim como não é rápido para que Deus se assenta a sua ira, também na hora do juízo, não é instantâneo que as coisas passem. Por isso a palavra de Deus fala que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. A palavra de Deus fala que nós devemos deixar os nossos maus caminhos e nos voltarmos ao Senhor enquanto é tempo. Enquanto é tempo, nós devemos nos voltar, nós não podemos nos contentar com palavras fáceis, com projetos fáceis, como se não tivesse um mal à espreita. A palavra de Deus fala que nós devemos ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Então diz aqui no versículo 15, né? Ó Senhor, Tu sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que por causa da Tua longanimidade eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de Ti tenho sofrido afrontas. Achadas as Suas palavras, logo as comi. As Tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo Teu nome. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por Tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Por que a minha dor não passa? E a minha ferida me dói e não admite cura? Serias Tu para mim como um ribeiro ilusório, como água que engana? Então aqui está o sofrimento, né, do profeta, que é justo, né, correto, né, diante de Deus. Ele passa a palavra de Deus corretamente para o povo, né, mas ele sofre porque é tempo de sofrimento para o povo. Então, se a comunidade sofre, nós sofremos.
É como o Salmo que diz, orai pela paz de Jerusalém, porque na paz de Jerusalém estará o quê? A vossa paz. Então nós devemos perceber essas coisas, porque tudo muda. Tá? Então veja, nós passamos um tempo tão terrível aí de pandemia, tá? De tantas fechamentos, né? De tantos distanciamentos, tantas limitações. Estamos vivendo, né, tempos de guerra lá na Europa, né? E as pessoas, elas estão falando de maneira muito dura, como se isso fosse ficar dessa maneira mesmo. Não se vê que essa maneira de viver, de falar, a dureza, essa questão de chamar o errado de certo, o certo de errado, isso tem consequência. Isso tem consequência. As coisas não são resolvidas de maneira fácil. E se a gente vive nessa época, nós vamos sofrer o quê? As agruras da época. Se a época for de felicidade, nós vamos ter uma vida talvez tranquila. Mas se for de dificuldade, nós também passaremos o quê? As dificuldades. Versículo 19 diz assim, portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu o farei voltar e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com vocês para salvá-los e livrá-los dele, diz o Senhor. Eu os libertarei das mãos dos iníquos e os livrarei das garras dos violentos. Então veja, né? Todo esse... Nós vamos ver no versículo 16, que vai continuar, no capítulo 16 vai continuar a questão de punição, e uma punição terrível, né? A gente não o imagina hoje, né, diante das pregações que nós vivenciamos, que nós ouvimos, o tanto, né, que o mundo já passou por situações horríveis, né? Hoje nós reclamamos muito, né, de barriga cheia. Nós não sabemos, né, o que foi os tempos terríveis, né, do passado. Mesmo hoje, em alguns lugares, as pessoas vivem, né, de uma maneira terrível, de uma maneira ruim. Né? E aqui, o Deus que é amor, que é poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, está prometendo, ó, isso que está acontecendo, que vai acontecer com vocês aí de Jerusalém. Isso aí já aconteceu, né? Então a gente pode pegar aplicações para nós. Tem a ver com vocês deixarem os meus caminhos, de vocês me abandonarem, de vocês desprezarem a minha palavra e andar segundo o engano do coração de vocês. É isso que a palavra de Deus diz. Então, quando a pessoa rompe com Deus, não tenho medo, não tenho medo. Bom, pode não ter medo, mas é horrível coisa cair na mão do Deus vivo. Então eu clamo a você, né, que nós possamos nos voltar para Deus, sermos intercessores, né, pelas nossas casas, pelos nossos amigos, pela nossa geração, sermos pregadores, né, do Evangelho, sermos expositores da palavra de Deus, compartilharmos aquilo que é a verdadeira palavra de Deus, que nós não podemos nem acrescentar, nem retirar coisa alguma. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, a gente ouve, ó Pai, palavras, ó Pai, que mexem dentro da gente, porque nós temos acostumado, ó Pai, com tantas pregações que são feitas nos dias de hoje, somente, ó Pai, da bondade, ó Pai, da maneira como o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Aí isso é verdade, ó Pai. Mas é verdade também, ó Pai, que se nós não nos deixarmos transformar, ó Pai, pela Tua palavra, se nós insistirmos, ó Pai, nos nossos pecados, se nós formos, ó Pai, obstinados, ó Pai, nos nossos caminhos maus, a mesma coisa, ó Pai, que aconteceu lá com Jerusalém, ó Pai, com Judá naquele tempo, é isso, ó Pai, e daí para pior, Pai, que vai acontecer conosco. Porque o que nós temos recebido do Senhor, ó Pai, é muito mais do que eles receberam. E pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos crer na Tua palavra, ó Pai. Que os púlpitos, ó Pai, das igrejas, ó Pai, estejam proclamando, ó Pai, a Tua palavra de salvação, de conserto, de acerto, ó Pai, de transformação. Que, Senhor Deus, nós não venhamos, ó Pai, estar escutando, ó Pai, os falsos profetas, ó Pai, os falsos pregadores que falam coisas, ó Pai, mentirosas.
Eu te peço, no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos dê o temor do Senhor, ó Pai, no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Peço que você se inscreva no canal, né, que você esteja compartilhando esse canal, fazendo seu comentário, dando seu like, fazendo com que esse vídeo seja relevante e orando, né, por esse trabalho, né, que nós possamos estar sendo fiéis em expor e lembrar, né, essas escrituras, né, que embora sejam antigas escrituras, elas são santas, elas são verdadeiras e elas podem nos fazer pessoas perfeitas, pessoas ajustadas aos padrões de Deus. Ele tem nos dado o seu Espírito Santo, Ele já nos deu Jesus Cristo, Ele nos deu a palavra dEle, Ele nos dá a igreja, mas que nós não possamos cair na armadilha que as pessoas do passado caíram, quando perderam o temor de Deus e foram de todos, né, destruídos. Que Deus nos abençoe, né? Fique na paz, continue conosco. Peço que você acompanhe, né, as nossas devocionais diárias, e que nós possamos estar orando, né? Orando uns pelos outros e sendo lavados, limpos, né? Santificados pela palavra de Deus. Até a próxima.